Felizmente, temos em mãos uma fonte robusta de conhecimento real sobre lobisomens, o Registro Legal Francês. Dos séculos XV ao XVIII, e aproximadamente concomitantemente com o auge dos julgamentos de bruxas na Europa, a França teve um verdadeiro problema com lobisomens. Agora, é importante notar que isso não ocorreu durante as profundezas da Idade das Trevas, mas ocorreu em uma era de crescente sofisticação, abrangendo o final da Renascença e o início da Era do Iluminismo. Simplificando, não bastava massacrar sumariamente qualquer licântropo encontrado atacando o campesinato. Os homens-lobos, como os homens comuns, estavam sujeitos ao Estado de Direito, e um monte deles foi a julgamento por seus crimes. Em 1563, a região de Franche-Comté foi tão atormentada por um lobisomem que o parlamento local ordenou que o campesinato se reunisse com lanças, alabardas, arcabuzes e paus para perseguir o referido lobisomem em todos os lugares onde pudessem encontrá-lo ou capturá-lo. Eventualmente, um eremita local, um certo Gilles Garnier, foi levado perante o tribunal e depois de cerca de 50 testemunhas testemunharem que ele era o culpado, ele confessou e foi queimado na fogueira. O interessante é como Garnier se tornou um lobisomem. Ele não foi mordido. Por seu próprio testemunho, ele recebeu uma pomada mágica de algum tipo de fantasma ou demônio, e ao aplicá-la em sua pele, ele poderia assumir a forma de um grande lobo e aterrorizar o campo. Parece uma história maluca, mas não é a única. Entre 1764 e 1766, algo matou muita gente na província francesa de Gévaudan. As fontes variam, mas é geralmente aceito que cerca de 100 pessoas foram mortas nesse período, com cerca de 50 outras espancadas, mas sobrevivendo. Os ataques na província de Gévaudan começaram de forma silenciosa, com aldeões encontrando corpos dilacerados e devorados nos arredores das vilas. O pânico se espalhou rapidamente pela região e medidas desesperadas foram tomadas para tentar acabar com essa onda de violência. Caçadores foram convocados, armadilhas foram montadas e aldeões se armaram com foices e facas para garantir sua própria segurança. Contudo, a criatura continuou a aterrorizar Gévaudan, atacando e matando pessoas indefesas, independentemente das precauções tomadas. A população vivia sob um constante clima de medo e tensão, sempre com a expectativa de ser a próxima vítima. Rumores e teorias começaram a surgir sobre a natureza do assassino. Alguns falavam sobre um lobo gigante, uma criatura sobrenatural com sede de sangue. Outros afirmavam que era um cão selvagem, treinado para matar por algum humano perverso. Havia até mesmo quem acreditasse que uma hiena, escapada de algum zoológico particular ou circo macabro, fosse a responsável pelos ataques brutais. As investigações oficiais foram iniciadas e muitas histórias estranhas e inexplicáveis emergiram. Testemunhas afirmaram ter visto uma criatura de proporções descomunais, com olhos brilhantes e dentes afiados, correndo em alta velocidade pelas florestas. Outros relatos falavam de uma fera que emitia sons sobrenaturais, como se fosse um monstro vindo de pesadelos. Em 1603, outro lobisomem, o adolescente Jean Grenier, não é estranho como seus nomes são parecidos, foi levado a julgamento por assassinatos ocorridos na Gasconha. Conforme narrado pela ocultista Sabine Baring-Gould em seu tomo de 1865, O Livro dos Lobisomens, Grenier testemunhou que recebeu uma pele de lobo mágica e uma pomada de um homem misterioso que conheceu na floresta, um M de la Forest, e como Garnier, antes dele, usou-os para transformar e caçar. Uma vez é acaso e 2 vezes é coincidência, mas 3 vezes? Bem, ninguém menos que Sir Walter Scott, autor dos romances Ivanhoe e Rob Roy, conta em suas cartas sobre demonologia e bruxaria a história de um menino sem nome em Besançon, que se entregou por um servo, ou um aldeão pricker do Senhor da Floresta, assim chamava seu superior, que era julgado como o diabo. Ele foi, pelo poder de seu mestre, transformado à semelhança e executou as funções habituais de um lobo.
A história da verdadeira besta de Gévaudan continua a intrigar as pessoas até os dias de hoje. Após anos de ataques brutais a moradores locais na região de Gévaudan, na França, o fervor em acabar com a fera finalmente culminou em um confronto com um misterioso animal. A notícia de que Jean Chastel, um renomado caçador da região, teria sido o responsável por abater a besta, espalhou-se rapidamente pelas cidades vizinhas. No entanto, a falta de detalhes sobre o animal em questão gerou muitas especulações e teorias sobre sua verdadeira natureza. Alguns afirmavam que a besta era uma criatura sobrenatural, um monstro vindo dos recessos mais sombrios da floresta. Outros se referiam a ela como uma besta enorme, possivelmente um lobo ou até mesmo um híbrido de várias espécies. Essas teorias diversas adicionavam um ar de mistério em torno do animal e mantinham a população em alerta. Uma das coisas que intrigavam as pessoas era o fato de Chastel ter usado uma bala de prata para atingir a fera. Havia registros históricos e lendas antigas que falavam sobre as propriedades mágicas da prata, especialmente quando se tratava de combater criaturas sobrenaturais. Essa escolha de munição levantava ainda mais perguntas sobre a verdadeira natureza da besta. Embora Jean Chastel tenha conseguido eliminá-la, ele não foi capaz de registrar ou identificar a espécie exata do animal. Isso deixou as pessoas curiosas e inseguras, pois ainda havia o medo de que uma nova besta pudesse surgir no futuro. Ao longo dos anos, diversas teorias e especulações surgiram para explicar a verdadeira identidade da besta de Gévaudan. Alguns pesquisadores e historiadores sugeriram que se tratava de um lobo gigante ou de um grupo de lobos atuando em conjunto para perpetrar os ataques. Outros, no entanto, acreditavam que a besta poderia ter sido uma criatura desconhecida, uma espécie única que habitava os confins da floresta. Essa ideia alimentava ainda mais o fascínio e o mistério em torno do animal. Apesar das muitas teorias, a verdadeira identidade da besta de Gévaudan permanece incerta até os dias de hoje. A história, no entanto, deixou um legado duradouro na região, com lendas e relatos transmitidos de geração em geração. Esse foi mais um conto de William. Se gostaram, inscreva-se no canal e deixa seu like. Até o próximo conto, seus viciados em histórias.